Em engenharia de software, existe um problema clássico, que pega um código limpo e transforma num verdadeiro pesadelo de manutenção. Isso frustra equipes, atrasa projetos. Hoje, a gente vai desvendar esse problema e explorar uma solução que é ao mesmo tempo elegante e, olha, bem controversial. Quem desenvolve software com certeza conhece essa sensação. Olhar para um código tão confuso que uma pequena alteração aqui quebra 3 outras coisas ali sem nenhum aviso. Se essa cena parece familiar, é porque ela é o sintoma de um problema de design que vai muito mais fundo. E os 2 principais sintomas dessa bagunça toda têm nome: emaranhamento e espalhamento. O emaranhamento, ou tangling, é quando um único módulo tenta abraçar o mundo, sabe? Ele quer fazer coisas demais. Aí o código de segurança, de logs, a lógica de negócio, acaba tudo misturado. Já o espalhamento, ou scattering, é justamente o contrário. O código para uma única tarefa, tipo registrar estatísticas, fica todo picotado e espalhado por dezenas de lugares diferentes. Esses 2 problemas, na verdade, violam um dos princípios mais sagrados da engenharia de software, a separação de interesses. A ideia por trás é simples, mas muito poderosa. Cada pedaço do programa deve ter uma e apenas uma responsabilidade. É isso que torna o código fácil de entender, de mexer e de reaproveitar. Tá, mas se a separação de interesses é o ideal, por que é tão difícil chegar lá? A resposta está num tipo específico de requisito que age como o verdadeiro vilão dessa nossa história. O culpado aqui são os interesses transversais, ou como se fala em inglês, cross-cutting concerns. Pensa neles como requisitos que não pertencem a um lugar só. Eles se aplicam ao sistema inteiro, meio que atravessando as fronteiras dos componentes principais. Um sistema de internet banking é um ótimo exemplo. A gestão de novos clientes e de contas são os interesses principais, o coração do negócio. Agora, segurança e recuperação de dados, isso são interesses transversais. Eles precisam valer para quase todas as operações do sistema, cortando através de todas as outras funcionalidades. Isso nos leva direto para o problema do espalhamento. Imagina só, um sistema de prontuários médicos que precisa coletar estatísticas. Onde vai esse código? Acaba indo um pedaço para o módulo de pacientes, outro para o de imagens, mais um para o de consultas. É a mesma lógica, só que espalhada pelo sistema todo. Qualquer alteração futura vira um pesadelo. Mas como em toda boa história, para todo vilão, surge um herói. E para lutar contra os interesses transversais, foi criada uma abordagem nova, um jeito diferente de pensar a estrutura do software. E aqui entra em cena a engenharia de software orientada a aspectos, ou AOSE. A ideia central dela é bem direta: permitir que esses interesses transversais, tipo segurança ou logs, sejam organizados em unidades separadas, que a gente chama de aspectos. Em vez de espalhar o código, a gente centraliza. E o que faz um aspecto ser tão poderoso é que ele define 2 coisas de uma vez. Primeiro, o código que faz a coisa acontecer, ou seja, o quê. E segundo, as regras que dizem exatamente onde esse código deve ser aplicado no sistema, ou seja, o onde. Certo, mas como é que esses aspectos funcionam na prática? Eles têm uns superpoderes com os nomes bem específicos que fazem essa mágica acontecer? Vamos dar uma olhada neles. Primeiro de tudo, o join point. Pensa nele como um momento, uma oportunidade de agir. É um ponto específico na execução do programa, como, por exemplo, a chamada de um método, a atualização de uma variável, qualquer evento desses. Aí, na sequência, vem o point cut. Se o join point é a oportunidade, o point cut é a regra que escolhe em quais oportunidades agir. É uma declaração que basicamente diz: olha, eu quero agir em todos os join points que se encaixam nesse padrão aqui. E um point cut pode ser uma coisa incrivelmente poderosa. Com uma única linha, uma única regra, dá para mirar em centenas de pontos diferentes do sistema. Por exemplo, todas as chamadas de método que começam com update. Tudo isso sem precisar mudar uma linha de código em cada um desses lugares. Agora que o alvo já foi definido pelo point cut, falta a ação. E é aí que entra o advice. Ele é o bloco de código que, de fato, faz o trabalho do interesse transversal, seja autenticar um usuário, registrar um log, o que for. É o que vai ser executado no onde. Por fim, o processo que junta tudo isso se chama weaving, que é como tecelagem em inglês. Funciona assim: o código principal é escrito normalmente. Os aspectos são definidos em arquivos separados. E aí uma ferramenta especial, o Aspect Weaver, combina tudo de forma automática, tecendo o código principal com os aspectos e gerando o programa final. É uma automação muito poderosa. Ok, com uma solução tão elegante para um problema tão comum, a pergunta que não quer calar é:
Por que a programação orientada a aspectos não dominou o mundo? Pois é, acontece que o nosso herói tem uma falha trágica. Essa citação aqui resume o problema de forma perfeita. Em um sistema orientado a aspectos, a leitura sequencial do código é impossível. Isso, meus amigos, tem implicações gigantes para quem precisa entender e dar manutenção no software. E ponto crucial é o seguinte: o fluxo do programa deixa de ser uma linha reta. Já não dá mais para ler o código de cima para baixo e entender o que está acontecendo. A qualquer momento, um Aspect pode estar escutando e injetar um código que nem está visível naquele arquivo. É o que o pessoal chama de lógica de vir o código executado parece que surge do nada. Essa dificuldade de raciocínio acaba gerando vários custos ocultos. O código fica mais difícil de testar de forma sistemática. Aspectos diferentes podem interferir um no outro de jeitos que ninguém esperava. E talvez o mais perigoso, um point cut acidental pode aplicar um advice no lugar errado só porque o nome de um método coincidiu com o padrão, criando bugs silenciosos. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Será que a elegância de ter interesses perfeitamente separados vale o preço de ter um código que é, por natureza, mais difícil para seres humanos lerem, entenderem e testarem? A resposta, ao que tudo indica, ainda está em aberto no mundo da engenharia de software.